Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus amigos e amigas, é uma alegria. Estamos começando mais um programa de hoje, Pergunte e Responderemos. Então, o nome você já entende. Você pergunta e nós respondemos, ok? Quando a pergunta vem de acordo com alguma questão da nossa fé católica, então a gente responde de acordo com a doutrina católica, ok? Usando a Bíblia, usando o catecismo. Agora, quando a pergunta não é diretamente ligada à nossa fé católica, a gente dá uma opinião, ok? E aí, opinião, fica aí com ela quem quer ficar, ok? Muito bem, vamos começar o programa pedindo à Virgem Maria que nos acompanhe, interceda por nós. Ela que diante de Deus não cessa de pedir a Deus por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero saudar vocês que estão aqui no nosso estúdio Santa Clara. Vou dizer o nome da cidade de vocês e vocês podem levantar a mão que o nosso câmera vai mostrá-los aqui. Bezerros, em Pernambuco, está ali, Bezerros. Lá em São Pernambuco tem muita cidade paulista, não tem? Gravatá, onde tem lá a missão da Canção Nova. Piracicaba, São Paulo. Está ali, família. Vitória da Conquista, na Bahia. Manaus, Amazonas. Cuiabá, Mato Grosso. Brasília, Distrito Federal. Está ali, Brasília. Ribeirão Preto, São Paulo. São Paulo, capital. Sorocaba, São Paulo. Natal, Rio Grande do Norte. Está ali, família também. Guariba, São Paulo. Ok? Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Esse programa, ele tem como objetivo responder as perguntas de maneira rápida. Então, eu não tenho tempo de demorar muito numa pergunta. Então, o que eu faço? Eu sempre procuro mostrar um livro em que a pessoa possa completar a resposta da pergunta que ela fez. Ok? Para a gente poder ganhar tempo, para poder responder, porque são muitas perguntas. São folhas e folhas aqui, com inúmeras perguntas que chegam, né, do Brasil inteiro, até de fora do Brasil. Quero começar mostrando esse livro do Nelsinho Correia, Diácono Nelsinho Correia, é a família do Nelsinho aqui, olha. Aqui tem Gabriel, tem Lucas, tem a Miriam, os filhos do Nelsinho, né? E Deus quis ter uma família, é verdade. Jesus quis ter um pai, uma mãe, né? A Sagrada Família de Nazaré. Então, esse livro aqui, ele coloca os pontos mais importantes sobre a família. Nelsinho trabalhou muito com programas sobre família. Tem aí esse livro à sua disposição, ok? Quero mostrar também esse lançamento aqui da Canção Nova, Verso da Caixa, Puxando Conversa, Conversando em Família, que é do padre Krishna Shankar. É uma coisa interessante, é uma caixinha que você abre aqui, aí tem aqui uma série de cartõezinhos que você retira um e vem uma pergunta para você responder. Vou fazer um teste aqui. Cadê o Bruno? Vem cá. O Bruno, produtor do nosso programa. Bruno, tira aqui um e leia para nós aí. Escolha aqui um cartãozinho. Aí, mostra lá para os ouvintes. Leia o que está atrás aí. Então, pergunta 86. Numa escala de 1 a 10, como anda a sua saúde? 10. Tá aí. São perguntas que tem mais, são cerca de 100 perguntas, né? Olha, então está aí, quem quiser ter essa caixinha de perguntas. Obrigado, Bruno. Para as pessoas podem usar. Muito bem, eu quero mostrar aqui um livro muito importante. A Última ao Cadafalso. O que quer dizer esse nome? A última todo mundo sabe. O que é cadafalso? Cadafalso é a guilhotina. Aquela máquina que foi usada na Revolução Francesa para degolar as pessoas. A pessoa colocava a cabeça aqui, ó, e descia um facão. Sobre a Revolução Francesa, esse livro é importantíssimo. Uma francesa, que é jornalista, doutora, né, a Gertrude von Lefort, escreveu, né, esse fato histórico que foi a Revolução Francesa,
onde mataram mais de 17 mil padres degolados, mais de 30 mil religiosos, e aqui ela narra um fato muito importante, numa linguagem literária assim, que ajuda a gente a compreender melhor. 16 carmelitas foram decapitadas na guilhotina. Por quê? Porque a Revolução Francesa, que foi um terror de 10 anos, um ódio terrível à Igreja Católica, a comitiva da Revolução Francesa proibiu que existissem os carmelos, as irmãs contemplativas. E essas irmãzinhas resistiram na cidade de Copenhague, na França, perto de Paris. Por isso, todas elas foram degoladas na praça pública. Então, porque a última ao cadafalso, a última foi a Madre Superiora. A Madre Superiora foi assistindo uma por uma das suas irmãs serem decapitadas. Teve uma irmãzinha que perguntou para ela, disse assim: Madre, a senhora me perdoe, eu não consegui ler hoje, rezar hoje o ofício das horas. Ela disse: não tem importância, minha filha, nós vamos rezar lá no céu. É impressionante. Quem quer conhecer o que foi a Revolução Francesa, o horror da Revolução Francesa, né? E essa história das carmelitas, esse livro aqui mostra isso, né? Com muita clareza. Muito bem, depois eu mostro mais livros aqui que têm importância para nós. Agora vamos responder as perguntas que já estão aqui na minha mão. A primeira delas, uma pessoa que pede para não ser identificada, a gente respeita, não fala o nome. Jesus disse a São Dimas na cruz que hoje mesmo ele estaria com ele no paraíso, mas Jesus só ressuscitou no terceiro dia e antes disso visitou a mansão dos mortos, aonde ficou São Dimas nesses 3 dias. Quando Jesus diz para Dimas, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, o hoje para Deus não é o mesmo hoje nosso. O nosso dia tem 24 horas, para Deus não tem mais horas. Né? Então, o que ele quer dizer para Dimas? E Dimas, você acaba de se salvar. Você ganhou o bilhete de entrada no céu. Pronto. Cristo precisou descer à mansão dos mortos para levar a salvação aos que tinham morrido antes dele. Depois ressuscitou e Dimas foi com ele para o céu. Onde é que Dimas ficou nesse período? Na mansão dos mortos, aguardando exatamente a libertação de todos aqueles. Por quê? Porque o céu estava fechado até que o Cristo abrisse as portas do céu. Quando abriu, o Dimas entrou com ele. Não se preocupe o tempo que isso aconteceu, porque o tempo de Deus é diferente, que o tempo existe para nós, o tempo é uma criatura de Deus, porque o tempo não submete a Deus. Muito bem, importante é entender que o Dimas, pela confiança dele na misericórdia de Jesus, ele foi salvo. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Nasci em um berço católico, mas em 2015 fui para uma igreja evangélica. Cheguei a passar por todos os processos na igreja. Desde dezembro deste ano não quis ir mais, não estava feliz. Agora me encontrei na Canção Nova, quero voltar ao catolicismo. Deus me perdoa, o que tem que fazer? Claro que Deus perdoa. Né? Deus entende as nossas misérias, nossas fraquezas. Você voltou para a igreja católica, onde você foi batizado. O que você precisa fazer? Procure um sacerdote e conte tudo isso. Se você está arrependido, peça perdão, o padre vai te perdoar, acabou. Você pergunta aqui se, né, Deus me perdoa? Claro. Né? O catecismo, no parágrafo 982, diz assim: não há pecado que a igreja não possa perdoar se a pessoa estiver arrependida. É muito bonito isso. Pode ser o pecado que for. Né? Daí, eu quero recomendar a você um livro, Por que Sou Católico? Porque eu acho que você foi para a igreja evangélica, eu acho que você não conhecia bem o que é ser católico, a beleza da igreja católica. Por que nós temos um Papa, a Virgem Maria, os sacramentos, né? A liturgia? Por que eu sou católico? Né? Esse livro eu escrevi, sabe por quê? Porque um filho meu, que já é engenheiro, ele tem 44 anos, o Mateus, um dia, há uns 15 anos atrás, ele disse: pai, está faltando o senhor escrever um livro. Eu digo: qual é, Mateus? Por que eu sou católico? Não, mas você não sabe?
Já te ensinei desde que você era pequenininho. Não, pai, eu sei. Só que tem muito colega meu que não sabe. E fica perguntando para mim, por que eu tenho que ser católico? Não posso ser espírita, não posso ser islâmico, eu não posso ser de outra religião. Então eu quero ter um livro para eu dar para eles. Aí eu peguei e escrevi esse livro. Então, eu penso que muita gente deixa a Igreja Católica porque não conhece a Igreja Católica. Nós temos o sacramento da confissão, que perdoa seus pecados. Temos a Eucaristia, que é o próprio corpo, sangue, alma e divindade do Cristo vivo. Nenhuma religião tem isso. Ok? Muito bem. Temos uma história de 2000 anos, de mártires, de santos, de doutores. Né? É muito rica a nossa igreja. Valéria Andrade. Eu tenho outro livro também, e quero mostrar esse livro, vale a pena. Católicos Voltem para Casa. Esse livro aqui é um amigo americano, Tom Peterson, que nos Estados Unidos ele começou um projeto. Que projeto é esse? Católicos Voltem para Casa. Como esse rapaz que fez essa pergunta aqui, né, voltou para a igreja, muita gente deixou a igreja porque não conhece a igreja. Então o Tom Peterson, ele já esteve aqui comigo na Canção Nova, num programa Escola da Fé. Ele começou nos Estados Unidos esse trabalho, e ele me disse que ele já trouxe de volta para a igreja mais de 2 milhões de católicos que deixaram a igreja católica. Existe, inclusive, um filme, se você entrar aí no Google e você escrever aí, Católicos Voltem para Casa, você vai ver um vídeo de 1 minuto, maravilhoso, que o Tom Peterson fez. E depois eu já, no meu Facebook Professor Felipe Aquino, eu já coloquei vários outros vídeos de 1 minuto que ele faz sobre esse assunto, muito bonito. Ele foi um empresário de mídia que tem uma capacidade muito grande de fazer esses vídeos curtos, mostrando muita coisa. Vale a pena. Esse livro tem aqui na Canção Nova, Católicos Voltem para Casa. É um livro maravilhoso que mostra, né, como você às vezes abandonou a igreja porque não conhecia o que tinha de importante nela. Paulo, via Facebook, qual a diferença da missa tridentina da missa normal? Ô Paulo, não tem diferença nenhuma. Missa é missa. O que é missa? Não importa se a missa é em latim, tridentina, lá do Concílio de Trento, ou se é a missa, né, em português, que o Concílio Vaticano II autorizou. Missa é missa. O que é missa? A missa é a presentificação do sacrifício do Cristo no Calvário. É o Cristo que no altar torna presente o Calvário, ou seja, morte, ressurreição e ascensão ao céu. Não importa se a missa é em português, inglês, francês, latim, no rito antigo ou no rito novo, a missa é a mesma coisa, ok? Isso é que é importante a gente entender. Embora a maneira de celebrar seja diferente, não é? Antigamente a missa era em latim. Eu me lembro, eu sou do tempo diante do concílio. No Concílio Vaticano II, eu já tinha 15 anos. Eu era coroinha. Eu ajudava a missa tudo em latim. Rezava o Pai Nosso em latim com 10 anos de idade. Pater Noster, que as in celi, santificator nomen tu. Mas a missa, hoje português, é a mesma coisa. Não é? Não é a língua que define a missa. E nem mesmo a forma litúrgica. Estando aprovada pela igreja, é missa autêntica. Edson Pereira, via Facebook, o que é viver a santidade e como viver? Ô Edson, viver a santidade é viver de acordo com a vontade de Deus. Não pecar, ok? E fazer a vontade de Deus. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, que fundou a congregação dos padres redentoristas, Santo Afonso de Ligório dizia assim, o que é preciso para você ser santo? Ele fala 2 coisas. Primeiro, fazer o que Deus quer. Segundo, querer o que Deus faz. O que é fazer o que Deus quer? É você viver de acordo com a lei de Deus, os mandamentos, aquilo que a igreja ensina. Fazer o que Deus quer. E querer o que Deus faz. Ou seja, aceitar a vontade de Deus. Muitas vezes, é difícil aceitar a vontade de Deus. Às vezes, um sofrimento, uma doença, aceita a vontade de Deus. Como diz o livro do Eclesiastes, aceita tudo o que te acontecer. Deus sabe por que permite na nossa vida
o sofrimento. Então, aceitar o sofrimento, confiando em Deus, é uma maneira fortíssima de santificação. E olha, tem muito livro aqui na Canção Nova que ajuda a isso. Um deles, por exemplo, eu gosto de mostrar esses livros, Sede Santos. Esse livro Sede Santos mostra o que a igreja nos oferece para a gente chegar à santidade. Quais são os caminhos da santidade? A oração, a confissão, a Eucaristia, certo? O sofrimento aceito, a devoção à Virgem Maria, a devoção aos santos, o trabalho que você faz de caridade, de apostolado, tudo isso são caminhos de santificação, ok? E tem um outro livro também, que se chama Para Fazer a Vontade de Deus. É um livro inteirinho de como é que eu faço a vontade de Deus. É a maneira exata de chegar à santidade. Você querer fazer a vontade de Deus, não a sua vontade, a vontade de Deus. É uma proposta para a nossa vida inteira. Deus nos dá a vida inteira para a gente se santificar. A santidade não é um trabalho de 24 horas, é um trabalho para a vida inteira. Até a morte, nós estamos buscando a santidade. E se a gente não morrer 100% santo, a gente vai se santificar no purgatório. Por quê? Porque ninguém pode entrar na comunhão com Deus se não estiver 100% santo. E é fácil de entender isso. Você pega a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim, né? Faço questão de ler esse versículo porque ele é muito interessante. Está aqui, ó. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. O ver para os judeus não é só ver com os olhos, era entrar em comunhão. Hebreus 12, 14, 12, entende? Então, o Papa João Paulo II dizia, a igreja existe para nos levar à santidade. Por isso que a igreja propõe para nós jejum, esmora, oração, né? Comunhão, Eucaristia, né? Leitura da palavra, porque é o caminho da santificação. Muito bem. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Tem uma filha de 9 meses que é muito agitada e tem dificuldades para dormir. Então me recomendaram o uso de florais de Bach. O que a igreja pensa a respeito dessa terapia? Ora, florais de Bach é um tipo de chá de flores. Agora, cuidado, porque pode fazer bem ou pode não fazer bem. Depende entendeu? De como é que você usa isso. Olha, existe uma medicina natural hoje. No Brasil, não sei se tem faculdade. Eu sei que no México tem. É uma medicina natural. Faz esses tipos de remédios. Porque, olha, chá é bom, mas também pode não ser bom. Depende, a gente sabe que as plantas, elas têm produtos químicos nela. Desde um chazinho simples de hortelã, de erva cidreira, que todo mundo sabe que não faz mal para ninguém, mas de repente você pode ter um chá de uma outra planta que possa fazer mal. Então, é bom ter cuidado, né? A igreja não dá opinião sobre isso, porque não é o campo da igreja a medicina. Então, é bom consultar os médicos sobre isso. É o que eu digo, quando a pergunta vem, não tem um embasamento nos documentos da igreja, a gente simplesmente dá uma opinião, uma orientação. Outra pessoa que não quer ser identificada, fui a uma missa na minha cidade, onde as mulheres da paróquia praticamente celebraram a missa. Elas leram as leituras, os salmos, o evangelho e uma reflexão das leituras, tudo isso sem a presença do padre. Quando terminaram, o padre entrou e celebrou a partir do ofertório, quer dizer, o padre fez a liturgia eucarística. Pode uma coisa dessa? Bom, em princípio não pode. A missa tem que ser celebrada pelo padre, é o que está no missal romano, é o que está nos documentos da igreja, ok? Eu estou imaginando aqui que o padre deve ter se atrasado, estou imaginando, não sei se foi isso, e ele deve ter dito, olha, vocês comecem aí, que depois, da hora que eu chegar, eu faço a liturgia eucarística, que é a parte central da missa, não é? Mas o ideal é que não aconteça isso, não.
especialmente o Evangelho, a igreja não permite que o leigo faça a homilia. Então, não pode fazer, ok? É diferente quando há uma celebração da palavra. Aí não é missa, não tem consagração. Aí pode, né, o leigo fazer, inclusive, uma explicação do Evangelho, porque aí não é missa. Mas na missa, né, a homilia é do padre. Bom, mas uma pessoa que não quer ser identificado, pessoal, não quer colocar o nome, não tem problema. Professor Felipe, eu moro na zona rural. Se eu não puder ir na missa todos os domingos, estou condenada ao inferno? De jeito nenhum. A gente só peca se a gente não vai à missa por preguiça. Ah, não vou na missa não, o Brasil vai jogar hoje, está na hora do jogo, eu não vou na missa não. Aí você está pecando. Ou você vai, não quer porque, sabe, se a pessoa não vai à missa por doença, porque não tem missa na cidade, não é pecado. Claro, entendeu? Deus não é, né, incoerente, tá certo? Pecado, e é pecado grave, viu? O catecismo fala, quem pode ir à missa no domingo, ou no sábado à tarde, né? Também vale. Mas não vai por preguiça, aí é pecado grave, e a pessoa precisa se arrepender, confessar para poder comungar. Está no catecismo da igreja, bem claro, quando fala do primeiro mandamento da lei de Deus. Maria de Fátima Soares, via Facebook. Olha, você pode mandar sua pergunta para nós de várias maneiras. Tem o facebook.com/pergunte e responderemos. Tem o e-mail do programa, que é pergunte e responderemos, @cancionnova.com. E tem até o telefone, 12 31 86 26 00, que você pode também mandar sua pergunta. Maria de Fátima, professor Felipe, minha irmã é casada. Ela está com dúvida se evitar filhos no casamento é pecado. Quais são os métodos da igreja que o senhor pode falar? Veja, o que a igreja diz é o seguinte, não é pecado evitar um filho quando o casal não pode ter mais filhos. A igreja ensina o quê? Paternidade responsável. O que é paternidade responsável? O casal deve ter os filhos que puder ter e puder criar. Então, o casal não deve limitar a natalidade dos filhos, assim, por comodismo, por preguiça, não sei, né? Por medo. Não, se o casal tem condições de ter 5 filhos, deve ter 5 filhos. Eu queria ter mais de 5, nós tivemos 5 filhos, eu queria ter mais. Por quê? Porque eu tinha condições. Eu tinha um salário razoável, professor universitário, eu pensava de chegar nos 7, 8 filhos, mas a minha esposa, infelizmente, teve um mioma no útero, tirou ovário, tirou tudo, aí eu tinha condição. Agora, aquele que tem condição de ter 1 filho, 2 filhos, para no 1, 2. A igreja não obriga ninguém a ter. Esses dias o Papa Francisco, até meio brincando, falou, não, ninguém precisa ter filho aí que nem coelho, não. O Papa Francisco falou, vamos ter os filhos que puder criar. Agora, o que a igreja não quer é que a gente dê pouca importância à vida. Não tem nada mais importante do que a vida. Gerar um filho é a coisa mais importante que nós podemos fazer nesta vida. O que pode existir mais importante do que uma criança? Nada. Por quê? Porque um filho é imagem e semelhança de Deus. Nem o computador mais moderno, nem o avião mais moderno, nem o foguete fica longe do valor de uma criança. Sabe, então, o que a igreja quer é que os casais pensem no valor da vida. Entende? Se é preciso limitar, limita. A igreja recomenda o método natural, o método Billings, não usa medicamento. Todo mundo sabe que a pílula anticoncepcional faz mal para a saúde. Isso está cheio de matéria na internet aí, não é nem da igreja, né? Mostrando os médicos, mostrando os efeitos colaterais de pílula anticoncepcional. Então a igreja recomenda o método natural, o método Billings, o método da ovulação, que não usa remédio, não usa camisinha, não usa DIU, não usa nada disso, ok? Então, vale a pena. Agora, para usar o método Billings, você tem que conhecer o método Billings. Ele funciona. Aqui na Canção Nova, tem um pessoal que aplica, usa, não é? Mas é preciso entender o método, conhecer o método, estudar. Não é difícil.
Existe o Semplafam, que é Centro Nacional de Planejamento Familiar. Semplafam. Você pode entrar na internet, colocar lá semplafam.org. Eles têm, inclusive, monitores que ajudam você a entender o método, a aplicar o método, para não precisar usar, entendeu? Medicamentos que às vezes faz mal para a saúde, causa problema hormonal, problema vascular, principalmente nas mulheres. Né? Muito bem. Larissa Pimentel, via Facebook também. Estou fazendo uma pesquisa sobre a posição da igreja em relação ao aborto. O que a igreja diz em caso de aborto decorrente de um estupro? Bom, eu quero só, voltando à pergunta anterior, daquela questão da natalidade, eu queria mostrar esse livro, porque vida sexual no casamento. Porque eu escrevi esse livro, inclusive com o aval do nosso bispo, Dom Benedito Beni, que deu aqui o seu imprimatur. Imprimatur, o que é? É autorização do bispo para você poder publicar um livro de doutrina. Então, nesse livro, eu escrevi esse livro que eu recebo muitas perguntas assim, professor, o que um casal pode ou não pode fazer na vida sexual? Então, e aqui eu coloco, o último capítulo desse livro é sobre a questão do controle da natalidade, que me perguntaram, né, na pergunta anterior. Então, aqui, né, eu explico o método Billings, né, fecundidade no matrimônio. Nesse capítulo aqui, eu explico detalhadamente essa questão, tá? Muito bem. Então, agora a pergunta do aborto. O que a igreja fala no caso de aborto decorrente de um estupro? A igreja não aceita que se faça o aborto em caso de estupro. Ah, mas a mulher foi violentada, ela foi, não é, traumatizada, engravidou sem querer, tá certo, tudo bem. Mas a criança não pode pagar por isso. Um erro não justifica outro. Não é porque a mulher foi violentada, algo muito triste, que agora eu vou matar a criança. Um erro não justifica outro. Ok? A criança não tem nada a ver com isso. Se ela foi gerada por amor ou sem amor, com amor ou com violência, a criança não tem culpa. Eu escrevi um livro sobre o aborto, isso já tem mais de 10 anos, Aborto Nunca, onde eu coloco aqui, conto aqui pelo menos o caso de umas 6 mulheres que foram violentadas e ficaram grávidas e não abortaram. E elas mostrando como elas amam esta criança. Pela beleza da criança, pelo carinho da criança, acabou esquecendo a tristeza que foi o estupro, mas amando a criança. É isso que a igreja... E outra coisa que é preciso a gente entender. Você matar a criança por causa do estupro, você está aplicando o direito às avessas. Por quê? Quem é que tem que ser punido? É o estuprador. É ele que tem que ser punido e ir para a cadeia, não a criança. A criança é inocente. Está vendo? Então você querer abortar a criança para corrigir o erro do estuprador está completamente errado. Põe o estuprador na cadeia. Ele é que tem que pagar, não a criança. É o que a igreja ensina. Muito bem. Douglas Ferreira de Bonito. Intervalo, não é? Vamos fazer o intervalo, já está na hora. Depois eu continuo respondendo ainda outras perguntas. Espera aí que você vai ver que o nosso intervalo é bastante rápido. Muito bem, estamos lá de volta com o nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos. Vocês viram aí a rapidez do nosso intervalo. Não deu tempo de eu levantar aqui da mesa. E nem vocês levantarem aí na plateia. Graças a Deus. Por quê? Porque a Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais, por isso que o intervalo é rápido. Ok? Por isso que você está recebendo esse boleto aqui do mês de julho, para você fazer a sua contribuição para a Canção Nova, ok? Você sabe que a revista não chega mais, que a revista agora é online. A revista agora da Canção Nova é pelo computador. Tem aqui uma cartinha do Padre Jonas, né? E aqui tem o boleto, né? Para você fazer a sua contribuição. Olha, eu quero dizer a você que essa é a única fonte de renda que a Canção Nova tem para manter esse trabalho gigantesco. Eu gosto de dizer quanto é que a Canção Nova gasta mais ou menos por mês. Chega a quase 30 milhões de reais por mês. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem 3 câmeras trabalhando,
tem ali o produtor do programa, tem a diretora do programa, tem o pessoal lá na ilha. A ilha é o que quer, ele seleciona qual é a imagem que vai para o satélite, que vai para as retransmissoras, que vai para os satélites, que desce para a sua casa. São cerca de 15 a 20 pessoas trabalhando para que um programa desse chegue na sua casa. Isso custa. Ó. Embratel é caríssimo o aluguel do satélite. Entende? Por isso a Canção Nova pede e agradece a você, que é o mantenedor da evangelização. Está aí, ok? Muito bem. Eu quero mostrar alguns livros, porque nós estamos de férias, né? Esse período de férias é muito bom que as pessoas leiam. Por exemplo, para os pais, eu queria recomendar 3 livros. Olha, História que o Vovô Conta. São 2 volumes. Historinha que você conta para os seus netos, seus filhos. Né? Aqui você vê uma foto eu contando história para meus netos. Isso aqui não é montagem, não. Eu tenho 12 netos e eu gosto de contar história, mas histórias edificantes. História que tem um fundo moral. Você vai colocando a sementinha no coração da criança, entendeu? Muito importante, né? Então, 2 livros que você pode contar história para criança. E as crianças também que já têm aí seus 8, 10 anos, já lê bem, pode ler sozinho também, tá? Um livro muito importante lançado aqui agora na Canção Nova. Um livro para adolescentes. Adolescente de quase tudo um pouco. Esse livro aqui trata de tudo que é assunto que hoje teu filho que é adolescente recebe aí pela mídia. Por exemplo, fala de namoro, esporte, profissão, esse negócio de ficar no namoro, né? Dinheiro, inquisição, marxismo. Quem está estudando, as crianças estudando história, né? Família, amizade, igreja. Olha, esse livro tem 5 capítulos que eu escrevi. E outras pessoas aqui da Canção Nova que escreveram também. Um livro que eu recomendo vivamente, sobretudo para os pais, para poder orientar seus filhos aí, diante dessa mídia hoje, olha, que coloca na cabeça do seu filho, pelo celularzinho que ele, né? Tudo na cabeça dele por aí. Muito bem. E aqui eu tenho uma pergunta, vamos colocar a pergunta agora, e a resposta de Dom Henrique Soares, que é bispo lá de Pernambuco, né? De Palmares. Ele tem respondido uma pergunta para nós. A pergunta que ele vai responder hoje é a seguinte, é a pergunta da Eva Paulina. Eu sou estudante de nutrição e nos últimos tempos tem me surgido várias dúvidas sobre a alimentação vegana. Vegana é aquela alimentação só vegetariana, não é? Deus é a favor do vegetarianismo e do veganismo? Até que ponto posso defender essas ideologias? Vamos ouvir aí a resposta de Dom Henrique Soares. Eva, a questão não é o comer carne ou não comer carne. Veja, o cristão está livre, não existe para o cristão nenhuma restrição alimentar. Se as pessoas querem fazer uma dieta vegetariana, por motivos de saúde, por opção, veja, não tem problema. O problema é se a motivação for contrária à fé cristã. Por exemplo, não comer carne porque acha que os animais têm uma alma imortal. Não comer carne porque acha que os animais são reencarnação de pessoas, de seres humanos que noutra vida, que nessa vida estão pagando os seus pecados. Aí não. Isso aí é anticristão. Então, repito, do ponto de vista teológico, para o cristianismo, dieta alimentar não tem nenhuma restrição. Tá certo? O Cristo liberou isso. Agora, do ponto de vista da motivação, é preciso estar atento. Tudo que Deus criou é bom. E aqui o homem tem direito de comer tudo aquilo que for para o seu sustento. O homem não tem o direito de oprimir, de manipular a criação. O homem é mordomo da criação, não o dono. Então tudo aquilo que o homem faz, destruir uma árvore, destruir a vida de um animal, simplesmente pelo prazer, por arbitrariedade, é pecado. Por quê? Porque mostra uma arbitrariedade como se ele fosse o dono da criação, e ele não é. A criação foi feita para a glória de Deus, não para que o homem a oprima. Agora, tudo que o homem fizer para o seu sustento, o alimentar-se do vegetal, o alimentar-se do animal, é permitido, é lícito do ponto de vista da fé. Esses são os critérios, Eva. Tá aí, fica bem claro. Quem quer ser
vegetariano seja, mas também não pode querer proibir que as outras pessoas comam carne. Eu quero até ler aqui o que diz o Catecismo da Igreja quando fala dos animais. Diz aqui, parágrafo 2417. Vou apenas ler. Deus confiou os animais à administração daquele que o criou à sua imagem, o homem. É, portanto, legítimo serviço dos animais para a alimentação e a confecção de vestes. Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis, se permanecem dentro dos limites razoáveis e contribuem para curar ou salvar as vidas humanas. Então a Igreja permite que o homem use o animal para alimentação, para o trabalho doméstico e também para as experiências científicas para testar algum medicamento para a salvação do homem, ok? Então, a posição da Igreja é essa. Quem quer ser vegetariano, seja, que não tem nada contra, mas também não queira proibir, né, outras formas de alimentação. Muito bem, vamos então aqui às outras perguntas que já chegaram. Aqui chegaram por e-mail, essas foram pelo Facebook e por telefone, do primeiro bloco. Maria José pergunta o seguinte: gostaria que o professor desse um direcionamento sobre as terapias holísticas e, de modo especial, sobre o biomagnetismo. É permitido pela Igreja? Bom, o biomagnetismo, veja bem, esse não é um problema da Igreja, é um problema da medicina. Uma coisa que nós temos que ficar bem claro para nós: a Igreja não dá opinião sobre coisas de medicina. Ela deixa para os médicos, para o Conselho Federal de Medicina falar. A Igreja só dá opinião em doutrina, é o que está no catecismo, ok? Agora, o biomagnetismo, claro, você vê uma ressonância magnética, que é um biomagnetismo. A ressonância magnética é um campo magnético fortíssimo, que faz a polarização das moléculas, e aí, por ali você tem as imagens que o médico faz o diagnóstico. É um biomagnetismo. Então, a Igreja não tem nada contra, é um problema puramente científico. A questão holística depende. Holismo quer dizer uma análise assim global da pessoa. Às vezes, há um tipo de holismo que resvala para o sincretismo religioso, tipo Nova Era, coisas desse tipo. Então, depende do enfoque que é dado ao holismo. Pode ser dado um enfoque cristão, por exemplo, um médico de clínica geral, que vai analisar um diagnóstico de um doente, ele faz uma análise integral do ser humano, está correto. Mas há outras aplicações do holismo, não é fácil de explicar aqui agora em poucas palavras, que também não tem a mesma segurança em termos de doutrina católica, ok? Ana Paula, a Igreja Católica aceita a física quântica, o salto quântico, estudiosos têm nos apresentado, o católico pode se basear também nesse conhecimento. Veja, o que é a física quântica? Ciência pura, né? Eu tive que estudar muito a física quântica, porque eu fiz meu doutorado em física no ITA, então a física quântica, a mecânica relativística, tudo tá ligado. Pura ciência, a Igreja não tem nada contra a física quântica. Agora, querer aplicar a física quântica na teologia, aí não tem nada a ver. O tal salto quântico, a pessoa querer, pela física quântica, sabe, resolver problemas, não tem nada a ver. A física quântica resolve problemas de física. Explica como é que uma luz dessa acontece, por exemplo. Quando você tem o elétron girando em torno do núcleo, né? Quando ele muda de nível energético, ele libera um fóton, que é um pacote de energia e ilumina. Isso é física pura. Agora, querer aplicar física quântica como uma terapia espiritual, a Igreja aí não aceita, porque não tem nada a ver com teologia. Paula Rodrigues, é correto abrir a Bíblia pedindo uma palavra de orientação de Deus? É correto, mas não faça isso de qualquer jeito. Entendeu? Tem gente que faz isso por preguiça. Ah, eu estou com um problema, estou com dor de barriga, quero ver o que a Bíblia diz. Não, peraí, você não vai abrir a Bíblia, você vai no médico, tá certo? Ah, eu estou com
uma dor de cabeça que não passa. O que a Bíblia vai me dizer? Não, peraí. Olha, o Eclesiástico, capítulo 38, né? Ó, até está marcado aqui sem querer. Honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo quem o criou. Mandando ir no médico. Eclesiastes 38, versículo 1. Né? Aí ele continua aqui, ó. O Senhor fez a terra produzir os medicamentos. O homem sensato não os despreza. Então a Bíblia está mandando você ir no médico e você usar, sim, os medicamentos. Agora, eu posso pedir uma palavra de Deus de orientação? Posso. Você está com um problema angustiante. Não depende de médico. De repente, possa haver uma orientação de alguém, de um padre, de um psicólogo. Você quer uma palavra? Peça, reza, invoca o Espírito Santo. Eu já fiz isso. Mas não faça isso de qualquer jeito e nem faça isso toda hora. Ou seja, não faça da Bíblia uma espécie de um amuleto, um objeto de sorte. Não. Ok? Não faça isso. Quando realmente você estiver angustiado, claro, peça a Deus uma palavra. Ou então você mesmo escolha, vai lá num salmo, por exemplo, reza um salmo, medita um salmo. Isso a gente deve fazer sim. Mas com critério. Não banalizar a Bíblia, né? Achar que qualquer problema, qualquer probleminha eu já vou na Bíblia. Não. Aí, sabe que às vezes é preguiça. Preguiça espiritual. Não deve ser feito de qualquer jeito. Ana Paula, qual o significado dos santos em nossas vidas? Como esclarecer um irmão evangélico a respeito dos santos? Gente, qual é o significado dos santos nas nossas vidas? Por que nós temos imagem, por exemplo? Imagem de santo, aqui Nossa Senhora, mas também santos, né? Porque a imagem significa para nós 3 coisas. E aí é o sentido do santo na nossa vida. Primeiro, a imagem faz você lembrar que essa pessoa aqui é santa, ou seja, ela viveu conforme a vontade de Deus. Então, é um modelo de vida. Você pode imitar. Então, existe um livrinho, por exemplo, Imitação de Maria. Assim como tem Imitação de Cristo. Porque ela é um modelo. Então, São José é um modelo, qualquer santo é modelo. Por quê? Porque viveu de acordo com a vontade de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, quando você olha uma imagem, por exemplo, ela lembra você o seguinte: este santo está no céu rezando por mim. É dogma de fé. A igreja reza, numa das liturgias eucarísticas, os santos que no céu intercedem por nós sem cessar. Ora, se o santo no céu reza por mim, sem cessar, sem eu pedir, imagina quando eu pedir. Aí que ele vai rezar mais ainda. Então, olha, qual é o significado do santo na nossa vida? Intercessor. Por isso tem sentido novena, as jaculatórias, né? Imaculado Coração de Maria, seja a nossa salvação. Jesus, eu confio em vós. Sabe? Esse é o sentido dos santos na nossa vida. Eles intercedem por nós, as novenas, as festas dos padroeiros. E terceira coisa que uma imagem lembra, quando você cultua um santo, dá glória, você está dando glória a Deus. Por quê? Porque o santo é santo por obra e graça de Deus. Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Se nada pode fazer, ninguém pode ser santo sem Deus. Então, se ele é santo, é por graça de Deus. Então, quando você cultua, venera um santo, você está dando glória a Deus. Então, o santo é modelo, ele é intercessor e o culto a ele glorifica a Deus. Francisco Pantuza, há conhecimento do dia do mês que Jesus foi crucificado? Pois o dia de nascimento nós sabemos que é 25 de 12 e da morte. Olha, o 25 de 12 também, não há uma certeza absoluta que Jesus nasceu. A igreja fixou 25 de 12. Por quê? Porque os romanos celebravam no paganismo, dia 25 de dezembro, que era o solstício de inverno para eles celebraram a festa do Deus Sol Invictus, era o Deus pagão. Quando o cristianismo entrou em Roma, Roma se tornou cristã a partir de 313, com a conversão de Constantino e depois Teodósio.
Então, o que os papas fizeram? Papa ali, Leão Magno, né? Papa Melquíades, os papas do início do cristianismo em Roma, eles disseram o seguinte: vamos fixar o nascimento de Cristo no dia 25 de 12. Por quê? Porque é o dia do sol. Então vamos mostrar para os pagãos que o verdadeiro sol é Cristo. O sol invicto é Cristo. Agora, claro que o Cristo nasceu próximo do dia 25 de 12. Pode até ser que tenha nascido exatamente 25 de 12. Não há uma certeza absoluta. A mesma coisa, a morte. O que nós sabemos é que o Cristo morreu numa sexta-feira, né? Que era a Páscoa judaica, né? Eles celebravam a Páscoa judaica no dia 14 do mês de Nissan, que era o mês que se levava a Páscoa. Eles tinham 7 dias dos pães ázimos, onde eles comiam o pão sem fermento e celebrava a Páscoa, né? Agora, essa data, ela muda, por quê? Porque eles celebravam no calendário lunar, que não é o calendário nosso solar. E o calendário lunar, ele muda, por isso que a Páscoa todo ano muda de dia. Como é que se fixa a Páscoa? É o primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do dia 21 de março. Então você tem 21 de março, a próxima lua cheia, o domingo seguinte é a Páscoa. Só que isso muda a cada ano. Por quê? Porque era fixado no calendário lunar dos judeus e não no calendário solar, que é o calendário nosso, que o Papa Gregório XIII fixou para o Ocidente lá em 1500 e pouco. Ok? Muito bem. Não quer ser identificado. Gostaria de saber se a vasectomia e a laqueadura é pecado. Quem fez pode comungar? Veja, a igreja não aprova a vasectomia e a laqueadura. Por quê? Porque é uma mutilação do ser humano. Então a igreja acha que é mutilação no órgão de gerar a vida. Então a igreja acha, não deve fazer isso. Bom, quem fez, se arrependeu, né? Pode comungar? Pode. Se a pessoa fez, se arrependeu, se confessou, o catecismo fala uma coisa muito bonita, né? Não há pecado que a igreja não possa perdoar. Essa é a nossa alegria, gente. Quem de nós não tem pecado, né? Eu vou dar até o número do parágrafo aqui, que eu acho isso, sabe, isso aqui dá paz para muita gente. A gente diz, o meu pecado não tem perdão. Que não tem perdão? Seu pecado vale mais do que o sangue de Cristo derramado na cruz? O que é isso? Não é? Por isso que Madre Faustina, lá no texto da misericórdia, ensina a gente a rezar: Jesus, eu confio em vós. Está aqui, ó, parágrafo 982, guarda esse número. Não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Não existe ninguém, por mal e culpado que seja, que não deva esperar com segurança seu perdão, desde que seu arrependimento seja sincero. Então, se você fez, se arrependeu. Agora, se não fez, não faça, porque a igreja não recomenda que faça. Confia em Deus. Muitas vezes as pessoas fazem vasectomia, laqueadura, às vezes num momento de insegurança, de desespero, de medo, situação financeira está difícil, saúde. Deus entende e Deus perdoa, entendeu? Então ninguém se desespere porque fez alguma coisa que a igreja não recomenda. Eu sei que muita gente já deve ter feito. Não se desespere, ok? Deus é Pai, Deus não é carrasco, ok? Eu sei, gente, tem muita gente que faz até aborto por desespero. Não é porque quer matar a criança, não, é porque, sabe, os problemas da vida, as angústias, às vezes aquele filho foi gerado, o homem foi embora, ficou a moça aí grávida sozinha, naquele desespero ela aborta. Tem perdão? Tem perdão, tem perdão. Graças a Deus, o Cristo, gente, morreu na cruz para que qualquer pecado fosse perdoado se a gente se arrepende. Ninguém pode se desesperar do perdão, hein? Esse é o pecado contra o Espírito Santo. O meu pecado não tem perdão. Espera aí, você não confia em Deus? No sangue que Cristo derramou? Mas, Alves, por que nós católicos não guardamos os sábados, como está escrito na Bíblia, e sim o domingo?
O sábado é o domingo do Antigo Testamento. A gente tem que entender, o catecismo explica isso. O Cristo, com a sua morte e ressurreição, ele criou um mundo novo, um mundo restaurado do pecado. Então, o Cristo ressuscitou no dia seguinte ao sábado, no domingo. Então, o domingo passou a ser o primeiro dia da nova criação. Por isso que os apóstolos celebravam a missa no domingo. Que a prova disso? Pega aqui na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Está aqui. Paulo celebrando a missa no primeiro dia da semana, celebravam a fração do pão. O que era a fração do pão? Era a missa, no primeiro dia da semana. O que é o primeiro dia da semana? O domingo. Depois vem a segunda-feira. A primeira-feira é o domingo. Por que feira? Porque antigamente o povo fazia feira todo dia, né? Não tinha geladeira, não podia guardar, então fazia primeira-feira, segunda-feira, terça-feira. Era aí. Daí vem essas. A primeira-feira é no domingo. Entendeu? Porque Cristo ressuscitou no domingo. Não quer ser identificado porque a Bíblia católica é diferente da Bíblia protestante. É porque a reforma protestante, a partir de 1517, alterou a Bíblia. Esta Bíblia que nós temos católica, ela é completa com 73 livros desde o primeiro século. Agora, quando houve a reforma protestante, 1517, 1500 anos depois, a reforma protestante retirou daqui uns 7 livros. Por quê? Porque, vou explicar rapidamente, porque os judeus, no ano 100 depois de Cristo, os judeus retiraram da Bíblia deles 7 livros, por critérios nacionalistas. Porque o livro não era escrito em hebraico, ou porque não foi escrito na Palestina, ou porque foi escrito depois da volta do exílio, ou porque não estava de acordo com a Torá, o Pentateuco. Então retiraram 7 livros. Macabeus 1, Macabeus 2, Eclesiastes, uma parte de Esther, uma parte de Judite, e etc. Bom, a igreja não deu bola para isso, a igreja continuou com todos esses livros até 1500, até hoje. Só que Lutero e os reformadores quiseram seguir a reforma dos judeus. Então retiraram da Bíblia dele. Então a Bíblia protestante tem 66 livros e o nosso tem 72 ou 73, se a gente contar separado Jeremias, né, e as Lamentações. Ok? O que mais? Ok? Terminou? Bom, chegamos ao final do programa, não dá tempo de responder todas as perguntas, mas a gente volta no próximo programa, se Deus quiser, respondendo mais perguntas, ok? Muito obrigado a vocês que vieram participar, e o nosso auditório hoje está com bastante gente. Voltem sempre. Se você quiser vir assistir o programa aqui, não precisa telefonar, nem marcar lugar, nem nada. É só vir procurar aqui o Estúdio Santa Clara, toda quarta-feira, às 16 horas. E amanhã, quinta-feira, às 9 da noite, temos a Escola da Fé, que aí é um assunto doutrinário, tipo de aula, né? Tipo de catequese mesmo sistemática, ok? Muito obrigado a vocês, até o nosso próximo programa, então, se Deus quiser. Deus seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.